Muita gente aqui do FRN no nosso chat, muitas mensagens, muita gente elogiando o professor, muita gente criticando, enfim, tem mensagem para todos os jovens. Professor Nobre, agora oficialmente, boa tarde. Boa tarde. Eu queria rapidamente que o senhor explicasse para o nosso ouvinte que imbróglio é esse que aconteceu no FRN. O senhor foi o mais votado, né? Porém, foi nomeado nenhum dos 3 que tiveram votos dos alunos e da comunidade acadêmica do FRN. Foi eleito um reitor pro tempore, porque o senhor teria aí sua eleição sobre júdice devido a uma situação que aconteceu no pátio do FRN tempos atrás. Então, na verdade, o que acontece no IFRN é que o IFRN, diferentemente das universidades, nós temos um decreto próprio, que é o 6986 de 2009, que rege as eleições no Instituto. Nesse decreto, o mais votado é enviado o nome para Brasília, certo? O que aconteceu? O pleito aconteceu da forma tranquila, não teve mácula nenhuma no pleito. E para nossa surpresa, no dia 20... Só para pontuar, não teve nenhuma ação judicial, nenhuma contestação, nada no período eleitoral. Nada. O Conselho Superior enviou um documento com 3.000 páginas para o MEC, mostrando tudo o que tinha acontecido. Então, no dia 20 de abril, nós estávamos esperando a posse, e para nossa surpresa, aparece uma figura que não participou do pleito, e eu queria colocar uma observação. Dia 20 de abril. 20 de abril. O MEC poderia ter prorrogado o mandato do professor Willis, que era o reitor, para que durante esse período, se tem alguma irregularidade que eu cometi, que essa irregularidade pudesse ser apurada. Isso não aconteceu. E só para ressaltar, no Acre isso aconteceu. A reitora interventora hoje do Acre, ela participou do pleito, ela era a reitora anterior e ela é hoje reitora pro tempore. Até se resolver o imbróglio. Até se resolver o imbróglio. Aqui era para ter acontecido dessa forma. Mas, infelizmente, né, todo mundo tem acompanhado a equipe interventora, que faz um péssimo trabalho à frente da instituição, fazendo com que a instituição passe por isso, porque não queria que a instituição tivesse passado por isso. Eu sou servidor da casa há 26 anos, Benjamin. 26 anos. Sou professor de educação física, sempre me envolvi com ensino, com pesquisa, com instituição, constituí uma vida dentro da instituição. E aí, quando é que o senhor, até ponto que atinge, porque a questão chega agora à sua honra. Dizem que o senhor não pode assumir pelo princípio da razoabilidade, porque o senhor teria permitido uma ação política dentro do pátio do IFRN. Aí eu queria que o senhor explicasse isto. Isso, vou explicar. A Arquidiocese de Natal, através do movimento Fé e Política, solicitou que no período de férias, ano passado, 12, 13 e 14 de julho, a realização do movimento chamado Fé e Política. Tá certo? O que eu liberei foi a cessão do espaço para a Arquidiocese. Que função o senhor ocupava na época? Eu era diretor do campus, diretor do campus central. Então nós cedemos para esse evento especificamente. E eu tenho comprovações, eu posso inclusive encaminhar para vocês. A Arquidiocese pediu ao senhor e o senhor autorizou documentalmente? Documentalmente. Tenho tudo isso documentado. Então, o que a Arquidiocese me solicitou foi o espaço da instituição para que fizesse esse movimento chamado Fé e Política, que é um movimento, BG, que existe há 30 anos na Igreja Católica. Não é algo novo, tá certo? Então, esse foi o que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Eu não fiz nenhuma outra ação. Tá, e aí o senhor não só o senhor, mas virou notícia na internet que estava acontecendo um movimento em defesa do ex-presidente Lula, denominado Lula Livre, dentro da instituição. E isso aí foi uma grande polêmica, ganhou notícia na imprensa potiguar. Nós chegamos a falar no programa, se recorda, Bruno? Disse que não era inaceitável ter uma movimentação dentro da instituição em defesa não só de uma questão política, mas de um condenado pela justiça. De um candidato político de qualquer... E aí onde é que envolve isso, senhor? O senhor autorizou a igreja. Isso. E a igreja permitiu isso dentro? Como é que aconteceu? Isso, inclusive eu tenho um documento assinado pelo Dom Jaime. Dom Jaime assinou o documento? Assinou. Dizendo que o senhor não tinha responsabilidade? Isso, e eu tenho comprovações disso. Então Dom Jaime eu tenho a assinatura dele no documento comprovado pelo bispo. Né? Mas me diga uma coisa. Pois não. Não lhe parece que... É claro que falar depois do que acontecido, né, é mais fácil, mas não lhe parece que um movimento denominado Fé e Política, né, mesmo já acontecendo há quase 30 anos e tal, não deveria ter tido um cuidado maior da instituição, no caso seu, que foi quem autorizou,
para liberar ser feito isso num espaço como o IFRN? Assim... Olhando hoje... Não, tudo bem. Eu vou dizer o que aconteceu. Eu tenho, a Arquidiocese me mandou o release de todas as atividades que iam acontecer, né? Em nenhum momento ela falava de feirinha. Inclusive é importante dizer que tinha feirinha de venda de produtos orgânicos. Tá? De livros, de artesanato. Então era algo muito amplo, era eclético, tá certo? Então, inclusive no documento da Arquidiocese não falava da feira, não falava das atividades, tá? E aí o movimento discutia desigualdade social. Era isso a temática do evento. Então eu jamais imaginei que uma ação como essa ia resultar em algo como aconteceu. E outra coisa, eu estava de férias, isso eu também tenho como comprovar, desde o dia 8 de julho, certo? Ou seja, essa semana eu não fui nem na instituição, eu fui aí vão dizer, professor, mas o senhor estava na abertura? Sim, na abertura eu estava. Mas vamos lá, vamos para a parte prática aqui, professor, e deixa eu responder o Renato. Renato, o reitor pro tempore, professor Josué, não está aqui porque não quis estar, tá certo? O professor Arnóbio topou qualquer situação para vir ao programa, o professor Josué não. A primeira opção era eles dois estarem aqui dividindo a bancada e a gente discutir isso aqui civilizadamente, claro, como deveria ser. A segunda opção era o professor Arnóbio ser entrevistado antes dele, no início do programa, e o professor Josué no final do programa. Mesmo assim, o professor Josué não topou. Aí, infelizmente, era essa pauta aqui para a gente exaurir hoje, esgotá-la hoje, porque isso já vem rendendo há muito tempo. Já teve operação policial contestada por alguns, apoiada por outros, que virou aí um campo minado. E o professor Arnóbio está aqui. Então, professor, o senhor autorizou um movimento da Igreja Católica. Dentro desse movimento, houve um movimento político. O senhor está dizendo que não tinha conhecimento. Não tinha. O senhor tem um atestado de Dom Jaime que atesta que o senhor não tinha conhecimento, que extrapolaram lá a autorização. O senhor foi eleito com a maioria dos votos pelos alunos. 48,25%. 25%. E o senhor não pôde tomar posse devido a uma decisão judicial e uma determinação do MEC. E isso vai até quando? A instituição vai ficar nesse formato, sem o reitor pro tempore ter a legitimidade por parte dos alunos e da comunidade acadêmica, e ter o apoio político para tal, e o senhor ter o apoio de todos e não ter o apoio político para tal, inclusive, pelo que o senhor disse na entrevista que eu assisti, o senhor acha que o MEC sentou em cima desse processo e está aguardando lá para não ter resolutividade? Na verdade, o que acontece é o seguinte, esse processo foi aberto em fevereiro. Com a pandemia, ele foi suspenso, tá certo? No dia 8 de maio, eu também tenho provas, 8 de maio eu solicitei a retomada dos trabalhos que eu estou sendo... Eu, figura pública, né? Mas a instituição está sendo afetada diretamente, porque o interventor até esse momento não tem um plano de retomada de atividades, tá? E no dia 11 esse documento chega na reitoria, 11, viu, BG? Fazem mais de 90 dias. E a reitoria não encaminha esse processo. E com isso, quem está perdendo é a sociedade. Uma instituição que ano passado, ela ficou em primeiro lugar no Nordeste, em números de estágio, em competência de estágio, tanto no ensino médio quanto no ensino superior. Nós ficamos em primeiro lugar em patentes no Brasil, em 15º, em software, em 15º em patentes. Então essa instituição está sofrendo muito com isso. Então é um absurdo, esse processo está parado, porque a reitoria não dá andamento ao processo. Eu queria saber, se eu sou culpado, eu quero pagar por isso. Agora não há menor cabimento da nossa instituição estar, nesse momento, sofrendo como está sofrendo. E outra coisa, o interventor, por mais que ele diz que ele é um cérebro, mas que cérebro é esse? Fazer uma alusão, me permita, fazer uma alusão com o Exército Brasileiro. Se o Exército Brasileiro ele vai para a guerra, o general, o comandante, ele vai criar as estratégias para que os seus subordinados entrem naquele processo, né, e continuem e tenham êxito. Como é que você pensa numa pessoa dessa que diz que é o cérebro da instituição e não tem nenhum projeto de retomada de atividades? Então isso é muito sério. E por bravata, eu detesto bravatas. Eu sou uma pessoa que venho aqui para mostrar a verdade. Professor, eu queria, só para a gente entender a cronologia de tudo, para ficar claro para quem está nos ouvindo.
Esse episódio da feirinha, da solicitação por parte da Arquidiocese aconteceu no ano passado. Em julho. Em julho do ano passado. Essa irregularidade, ela foi percebida quando e por que esse processo só foi iniciado agora? Olha, o Ministério Público, chegou um documento do Ministério Público em agosto, tá certo? E aí, o porquê só foi ser colocado em fevereiro, aí é uma pergunta que eu também faço. Porque eu sou servidor da instituição há 26 anos. Fui diretor do Campo Central durante 8 anos. As nossas contas, que são aprovadas pelo Tribunal de Contas da União, nunca foram rejeitadas. Né? Então, por que só depois, num período que eu ia tomar posse como reitor, aparece isso? O senhor acredita que esperaram o período eleitoral para poder fazer essa... Deixa eu interromper aqui. O ministro Celso de Mello acaba de tirar licença do Supremo Tribunal Federal. Deve ser saúde. E aí, com a licença de Celso de Mello, tem vários processos importantíssimos na gaveta do ministro. Que vão ser redistribuídos, né? E aí começa tudo do zero, né? É uma notícia importante aí, envolve o judiciário brasileiro. Desculpe, professor Arnaldo. Não, sem problema. Eu queria meter meu bedelho nessa confusão do IFRN. Eu não consigo entender, e olhe que quem fala aqui é um simpatizante do presidente da República. A atitude que tiveram no IFRN é a pior que pode ter, inclusive quem concorda, como eu, que existe uma ideologia política predominante dentro da instituição. Porque você não vai reverter o jogo dessa forma. Você só vai ampliar a situação que existe ideológica dessa forma. Acirrar os ânimos. Não é inteligente. Não é inteligente você mexer no jogo com ele em andamento, você alterar as regras do jogo com ele em andamento. Deveria sim ter sido respeitado e você vir justificar. O professor Arnaldo não tem nenhum processo de improbidade, não. Ele não responde nenhum questionamento, seja interno ou seja na justiça, por ter sido mau administrador do campo, não. A questão que se questiona, olhe só onde nós chegamos. E eu queria que a justiça tivesse celeridade, porque envolve uma das instituições mais importantes para a educação, que é o IF. E nós não podemos. Os alunos, sejam simpatizantes do professor Josué ou do professor Arnóbio, não podem viver nessa deflagração de guerra e a instituição não funcionar. Não funcionar. Tudo que o professor Josué faz é questionado. Por quê? Porque está sob júdice, está tendo uma confusão na gestão dele. Denúncias de compra, eu gostaria de falar com o professor sobre isso, de compra de computador, que o professor Josué me explicou, e pela explicação dele não tem nada de irregular, mas eu gostaria de ouvir aqui o professor Arnaldo. Então isso precisa de uma definição, gente. E o ideal é que fosse respeitado a forma da maioria, o que valeu democraticamente. E aí sim, se tivesse depois que colocar um pró-tempore, que deixasse acabar a gestão do professor, que fizesse um trabalho para se mudar isso, que se candidatasse outras pessoas com outras ideologias diferentes, porque o professor José nem candidato foi. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E aqui não é nenhuma crítica, nenhum desmerecimento a quem está ocupando o cargo, não. Pode ser o maior gênio do mundo e o maior capacitado administrativamente. Mas é imposto. E o que é imposto não é legal. Eu concordando ou não com a ideologia que quem apoia o professor Arnaldo faz parte. Então a força, a vontade democrática tem que ser respeitada. Que o MEC, que as pessoas que estejam no MEC, que a justiça resolva logo essa situação. Agora o cara ficar com a faca na garganta, uma espada no pescoço, porque existe uma discussão se ele permitiu ou não um quiosque que defendia o nome de um ex-presidente da República, é fogo, rapaz. É uma coisa surreal. O reitor sem legitimidade, como é que ele vai conduzir a instituição? Eu acho que esse, Bruno, de fato, como você trouxe aqui, é o grande questionamento. Porque existe uma regra, existe uma dinâmica para que esse cargo seja ocupado. Se todos os preceitos foram respeitados, que se dê posse a quem foi eleito. Ponto e simples assim. Se quer concorrer e quer levar uma outra forma de ver a instituição, que se candidate, agora, dispute e se ganhe. O professor Arnaldo fosse um irresponsável administrativamente, tivesse investigações de improbidade, isso, de mal feito administrativo, tudo bem. Não teria nem esse espaço nesse programa. E a lei deve trazer brechas para que essa intervenção aconteça nesses casos. Professor, para finalizar, professor Arnaldo, eu gostaria que o senhor falasse dessas denúncias de pessoas, algumas delas até ligadas ao senhor, de má gestão na questão do pró-tempore no IFRN. Olha, eu queria até trazer um ponto interessante. Eu não posso tomar posse porque existe uma sindicância, mas existem 4 pró-reitores
que responderam a processo administrativo e disciplinar foram julgados e hoje fazem parte da equipe do interventor. Tá? Outra coisa, o pró-reitor de ensino, ele participou do pleito. Ele teve 3% dos votos, veja. 3% dos votos. E ele é o principal articulador da nomeação do atual interventor na instituição. Isso é importante que seja dito. Com relação à série de arbitrariedades, né, comprar os notebooks não é ilegal, mas é imoral. Porque se a gente tem uma necessidade de atender alunos nesse momento, né, se esses notebooks eles fossem para laboratórios... MacBooks, desculpe. Se os MacBooks fossem para laboratórios, isso era razoável. Mas os MacBooks serviriam para fazer questões meramente administrativas. Que qualquer computador resolve. Então essa é a questão. Não é ilegal, mas é imoral. Eram 250 mil reais. As outras gestões não fizeram isso? De compra de MacBooks para administração? Não. Tem MacBooks lá no campus que no eu laboratório. sou professor em laboratório. Tem MacBooks sim, em laboratório. Tinha um projeto especial que era PFRH da Petrobras, que ele possibilitava uma taxa de bancada e o professor poderia comprar equipamento desde que ele justificasse, certo? Então pode ser que tenha um ou outro componente dessa forma. Mas para ações meramente administrativas, não. O senhor pediu para entrar no ar aqui um dia após a entrevista do General Girão nesse programa. Uhum. E aí eu tenho que perguntar, o que é que envolve o General Girão nessa situação? BG, pelo que ele fala, né? Pelo que ele fala, ele tem a ação direta, né? Porque inclusive ele sabia por que eu não tomei posse, eu não sabia. Eu só vim saber por que eu não tomei posse depois de 15 dias que eu consultei o ESIC e eles me deram a informação, porque nem eu sabia. Ou seja, ele teve acesso a informações confidenciais. Isso é sintomático, na sua opinião? Sim. Né? E assim, não sou eu que estou dizendo. Vocês vão procurar os jornais, está lá o que ele diz. Hoje de manhã ele deu uma entrevista, deixou isso bem claro, tá certo? Todos os jornais que ele esteve presente, ele faz essa fala, dizendo que como conhece a pessoa, que inclusive se filiou ao PSL no dia 19 de março desse ano, né? Como ele conhecia a pessoa, indicou essa pessoa. Então isso é algo muito sério. E tudo que eu estou dizendo aqui, tudo eu posso provar. Ok. Professor Nobre, eu queria agradecer a presença do senhor e desejar boa sorte aí nesse play. Obrigado, Bruno, obrigado, Luciano, obrigado, Bruno, obrigado, Mariana, tá certo? Pela oportunidade. Espero voltar aqui empossado para que a gente possa mostrar para a sociedade potiguar o que é o IFRN de verdade, tá? Você me concede só um tempinho? Fica à vontade. A gente fala muito da nossa instituição, mas eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos incubadoras tecnológicas e a gente está falando de recursos, né? A incubadora tecnológica da gente ela faturou no ano de 2018 4.900.000 reais. Do IFRN? No IFRN. São empresas. Quer dizer que a incubadora tecnológica faturou 4 milhões? Empresas incubadas, tá? Empresas incubadas que incubaram na instituição e a gente segue fazendo monitoramento dessa empresa. Então a nossa equipe que monitora, no ano de 2018, as empresas informaram que tiveram um faturamento de 4.900.000. E no ano de 2019, esse faturamento chegou na casa de 9.850.000 reais. Então essa instituição, ela tem números fantásticos na educação, mas ela também promove o desenvolvimento do Estado e do país. Então é importante que a sociedade saiba disso. Valeu, professor Nóbio. Queria agradecer também a todo mundo do FRN aí ligado. É muita gente, tem muita mensagem aqui. Parece que a galera estava esperando o professor Nóbio aqui no programa. Valeu, um abraço.